Olá, o podcast do CRO Talks está no ar. Estamos aqui em Ouro Preto, na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional, reunindo vários nomes de profissionais, grandes profissionais da odontologia, que vão estar aqui conversando com a gente, abordando vários temas, novidades e avanços da odontologia brasileira. E para iniciar aqui o nosso CRO Talks, nós estamos recebendo hoje a doutora Tainara Salgueiro, que vai falar sobre odontologia digital. E nós temos aqui um participante também conosco, que é o assessor de odontologia do CRO-MG, Dr. Clésio Guimarães. Bom, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso CRO Talks, né? Para falar de um assunto tão bacana que mostra aí esse avanço da odontologia, que é a odontologia digital. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do CRO para estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha rotina. E sim, a gente veio aqui para falar um pouco da odontologia digital, que é um tema que está muito em alta, né, por conta das novidades, das tecnologias, e é uma situação que, se a gente não conseguir entender que é a nossa atualidade, a gente vai acabar ficando para trás dentro dos nossos atendimentos, né, porque assim, o que eu percebo? Que é até uma demanda do próprio paciente hoje em dia, que se a gente não se atualizar, a gente vai acabar ficando obsoleto. Nós temos também a participação especial aqui, Dr. Clésio Guimarães. E aí, Dr. Clésio, como que o senhor identifica aí a odontologia digital? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Vocês podem ver que eu sou um pouquinho de idade, né? Que eu passei pelos primórdios da odontologia e a odontologia digital veio para ficar. Os processos da odontologia digital trazem mais segurança, melhora a gestão e trazem mais lucro para o dentista. É um investimento e uma necessidade da odontologia atual. E traz muita segurança também para o paciente. Então, é algo que o sistema conselho precisa entender, compreender, e sabemos que a gente tem que alterar algumas resoluções para incorporar a odontologia digital no dia a dia da odontologia. Bom, doutora Tainara, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, eu sou de Juiz de Fora, sou cirurgiã dentista, eu sou especialista em implante e prótese. Eu trabalho nessa área de odontologia digital há quase 7 anos. Eu tenho um laboratório no fluxo digital, né? Um planning center, então eu tenho bastante experiência tanto na parte de planejamento quanto na parte mesmo de execução, porque eu também atendo. E além disso, a gente trabalha com essa parte de imagem dentro da radiologia, que eu também tenho uma radiologia. Então eu posso tentar passar um pouquinho para vocês, porque de fato eu vivo isso. E é isso. Foi essa necessidade que te aproximou aí da odontologia digital? Foi, assim, eu sempre gostei muito da parte de prótese, então quando eu iniciei, um tempo, né, há 7 anos atrás, é porque eu queria ter um laboratório e dentro disso, dentro da radiologia, a gente queria ter um scanner para substituir as moldagens, para acabar com o gesso dentro da radiologia, né? E aí foi quando surgiu a necessidade de montar um laboratório, de montar um planning center, porque a gente tem muita desinformação a respeito. Então muita gente adquire o scanner, mas não sabe o que fazer com o arquivo. Porque ainda, apesar de estar vindo já há uns anos, é muito novo ainda. Então tem muita gente que não sabe o que fazer, sabe? Então por isso que surgiu a necessidade de montar tanto o laboratório quanto a parte de planner também. Bom, então vamos começar aqui do início. Explica pra gente a odontologia digital. Tá. Então, a odontologia digital, quando a gente fala nela, todo mundo lembra do CAD e do CAM, né? Então, mas a gente tem que tentar mostrar e desmistificar que não é só isso.
A odontologia digital ela ficou muito em alta por conta do surgimento de vários scanners intraorais. Só que, na verdade, a gente já trabalha com a odontologia digital e às vezes a gente nem sabe. O simples ato de você pegar o seu iPhone e tirar uma foto do seu paciente, você está digitalizando seus atendimentos. O fato de você fazer uma radiografia com sensor digital, você está trabalhando dentro da odontologia. O scanner é uma ferramenta a mais para você trabalhar dentro do fluxo digital. E então a odontologia digital é a digitalização dos arquivos do seu paciente. Aqui a gente está voltada mais para falar sobre os scanners intraoral, né? Então a gente tem várias marcas no mercado e a odontologia digital, quando a gente pensa, é a substituição da moldagem analógica pelo escaneamento. A gente fala que é até uma moldagem digital. A gente substitui aquela moldagem tradicional pelo escaneamento, que é a filmagem ou a fotografia da boca do nosso paciente. Certo. E como é que funciona essa atuação do profissional dentro da odontologia digital? O profissional, ele, no caso, né, o dentista, ele vai fazer... Só para a gente entender, o escaneamento ele só vai substituir a nossa moldagem. Então, aqueles ensinamentos básicos que a gente tem da odontologia, aquela lá que a gente aprende na faculdade, nada vai mudar. A gente tem vários colegas que eles me perguntam que assim, mas a odontologia digital veio para banalizar nosso atendimento, seja na parte de prótese, seja na parte de cirurgia, só que na verdade não é. O que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu falo com os meus clientes, é o seguinte: a odontologia digital ela veio para auxiliar os nossos atendimentos. Com isso a gente ganha tempo, a gente ganha mais conforto para o nosso paciente. A gente não tem retrabalhos de trabalho de prótese, porque vem muito mais bem adaptado. Mas se eu não for um bom dentista que faça um bom preparo, um bom dentista que faça uma boa cirurgia de implante, nada vai me adiantar. Então a gente tem que ter essa noção. Se eu não fizer um bom preparo de uma coroa, se eu não souber fazer um afastamento gengival correto, ou não souber trabalhar com provisório, nada da odontologia digital vai me ajudar. Pelo contrário, a odontologia digital vai potencializar o seu erro. Como ela vê detalhes, ela vai potencializar seu erro e vai replicar, e seu trabalho também não vai ficar bem adaptado. É isso que a gente tem que ter em mente. Doutor Cleso, a doutora Tainara está abordando aqui, né, uma coisa muito importante. O profissional ele tem que ter um conhecimento para adotar essa odontologia digital. E quais são os riscos que ele pode correr não adotando isso bem? Prejuízo, que é o mais importante. Ele tem uma facilidade, mas a facilidade não quer dizer que ele tenha que esquecer todos os processos que envolvem o tratamento, principalmente na questão que a doutora falou do implante. Tudo é planejamento. Se você começar errado, você termina errado. A odontologia digital vem facilitar isso. Você tem tempo para planejar, você tem mais ferramentas para poder prever problemas que podem ocorrer. A gente tem que lembrar que planejar uma prótese, você tem que ter a relação custo-benefício. A avaliação, a imagem digital é muito melhor que a imagem analógica. Quando eu formei, não existia tomografia computadorizada para odontologia. Então, você tem que ter conhecimento para avaliar o osso que o paciente tem, né, além da periodontia. E mais importante ainda, nada disso substitui a entrevista do cirurgião dentista com o paciente. Não adianta fazer um planejamento, você planejar construir um prédio de 365 andares num terreno arenoso. Então precisa de planejamento, precisa de conhecimento, precisa de técnica. E a gente estava fazendo aqui uma resenha antes, né, para a gente discutir. O dentista tem a comodidade, mas ele não pode deixar de vistoriar, de avaliar todos os processos. O TSB pode escanear, mas a responsabilidade é do cirurgião dentista. Então, se houver um erro, é o cirurgião dentista. E ele tem que saber mensurar essa capacidade que ele tem, essa técnica que ele tem, na cobrança dele. Eu vejo muita clínica para falar das franquias. A gente faz agora implante a tanto. Será que está valendo a pena o custo-benefício de você
diminuir tempo de avaliação ou não avaliar corretamente todas as imagens que você tem e começar a produzir em escala. Não. A facilidade tem que você ter uma imagem maravilhosa, tudo certinho para você ter o melhor diagnóstico. Então, eu acho que nós temos mais responsabilidade com a odontologia digital. O nosso resultado tem que ser melhor. É isso que eu acho. Senão eu vou ficar falando o tempo todo aqui. Bom, eu fico me perguntando aqui agora, será que ainda tem aquele profissional que prefere continuar no método antigo? Ou hoje é impossível não utilizar essa ferramenta, a odontologia digital? Assim, tem vários colegas ainda que são resistentes a essa mudança. Eu entendo até, sabe? Porque tem várias pessoas que já têm até um preconceito em relação a isso. Eu falo por mim. Quando eu iniciei, a gente tinha tecnologia, mas não tinha tanto. Eu comecei a fazer escaneamento com um dos primeiros scanners, a gente tinha que jogar um pozinho para escanear. Então isso, a tecnologia não era tão avançada. Então eu entendo alguma resistência, né, de alguns colegas a mudarem, que às vezes eles não acompanharam que a tecnologia avançou, então eles ficam mais resistentes. E tem colegas também que ficam assim, mas para que eu vou mudar? Eu recebo muito essa pergunta, principalmente com a cirurgia guiada. Fica assim, mas para que eu vou fazer cirurgia guiada se eu já opero também? Eu gasto 5 minutos para fazer um implante, faço de forma flapless, não abro. Para que eu vou gerar tanto de exame, vou ter que pagar um guia? Para quê? A questão não é essa. Acho que a questão é por que não fazer. Se eu posso oferecer o melhor tratamento para o meu cliente, para o meu paciente, né? Se ele pode ter um conforto maior, se eu posso ter uma previsibilidade maior, eu vou ter também uma rotatividade até de atendimento maior, porque eu planejo antes de executar. Então, eu já entro na cirurgia, por exemplo, sabendo como eu vou fazer. A resistência que eu percebo é porque eles estão numa zona de conforto que estão assim, tá tudo bem, para que eu vou migrar? E muitos deles ficam assim, mas eu vou onerar meu atendimento para poder atender, se eu faço aqui tão certo? E é o que eu costumo dizer muito nas minhas aulas, é porque a gente não faz conta. Porque para moldar um paciente com material de moldagem bom, a gente também gasta um valor. E se der errado, a gente refaz novamente a moldagem, a gente perde tempo, porque tem que verter gesso, vai para o laboratório chega lá no doutor, marca de novo para poder fazer a moldagem. Com isso eu já perdi tempo de atendimento. Eu falo que o mais caro no nosso consultório não é a nossa cadeira, não é o meu scanner, é o nosso tempo de trabalho, é o nosso mocho. Então, se a gente pôr na ponta da caneta ali tudo que a gente tem de gasto, de hora clínica, a pessoa que está resistente ainda por conta da questão de valor, vão entender que é uma necessidade, sabe? Que aí eles vão começar a entender odontologia. Mas tem muita gente ainda resistente. Não é uma realidade para todos, né? O guia cirúrgico é uma garantia, até para o paciente, que ele vai ter o melhor planejamento, mas o mais importante ainda é uma segurança para o cirurgião dentista, porque ele tem uma prova que houve um estudo sobre a colocação do implante. Todo mundo que faz implante, eu também faço prótese sobre implante, eu não faço implante, eu trabalho com buco. Ele tem a autoconfiança, eu faço 100 implantes por mês, 200 implantes por mês, quase não erro. Quanto custa o erro? Você faz a reabilitação oral grande e perde isso, se isso é judicializado, ele vai perder 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho para poder pagar esse erro dele. Então esse guia cirúrgico, ele vai permitir que um juiz que vai julgar um caso desse aí, quando há uma judicialização um processo judicial, o juiz vai ter a garantia que o cirurgião dentista fez tudo o que ele podia fazer. Lembrando que a odontologia é uma profissão de meio e não de fim. Então, se você executou tudo, se avisou ao paciente, se mostrou ao paciente que você está fazendo o melhor por ele, o juiz vai te protegê-lo. Então, essa resistência aí, ela causa muitos danos. Sim, ainda eu acho que tem essa resistência por conta dos valores, porque apesar da odontologia digital ser uma realidade na nossa vida, né, clínica, não é moda, a gente já entendeu que veio para ficar, ainda realmente não é tão barato entrar
nesse fluxo. Não é barato você comprar um scanner. Meu primeiro scanner, com 6 anos atrás, eu paguei 150 mil. Hoje, o mesmo scanner está 100 mil. Ainda é caro? É. Não é todo mundo que pode adquirir. Mas a gente tem que entender que para entrar na odontologia digital, eu não preciso onerar meu atendimento. Eu preciso querer. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, para como eu tenho que sair dela? É uma maneira que a gente pode iniciar sem ter custo, é só substituição de custo, é fazer parceria. Eu costumo falar, quando você quer fazer uma tomografia, você compra um tomógrafo? Não, você indica para parceiro. Então, se você quer fazer um escaneamento no seu consultório, nós temos vários lugares, assim, laboratório, meu próprio laboratório faz isso, as radiologias fazem isso, a gente aluga o scanner para o dentista. A gente tem uma funcionária que leva o scanner até o consultório e cobra por escaneamento, cobra por período, e eu tenho certeza que em todos os centros a gente tem alguém que faça isso. Ah, mas eu moro num lugar longe da cidade, do centro, enfim, não vou conseguir fazer. Consegue, tem profissionais que levam. Então, basta a gente querer. Se a gente quiser sair disso, a gente vai conseguir. Então, é uma questão de interesse mesmo, eu acho. Então, vamos abordar agora um pouquinho sobre esses avanços da odontologia digital, né? Quanto às práticas tradicionais. Dentro da odontologia digital, que quando a gente pensa na odontologia digital, acho que ela é mais direcionada para prótese, seja ela para prótese sobre implante ou sobre dente. A gente tem a parte de enceramento, de planejamento, que eu costumo dizer que todo, até dentro, né, do que o doutor falou, eu acho assim, todo tratamento do nosso paciente, ele tem que iniciar com planejamento. Seja um implante, seja uma reabilitação de prótese, enfim, qualquer coisa ela tem que ter um planejamento reverso. Então, a gente, dentro da odontologia digital, a gente tem vários meios de conseguir isso de forma muito mais fáceis e muito mais previsíveis para o nosso paciente. Hoje em dia, a gente tem escaneamento de face. A gente consegue substituir as imagens bidimensionais, que são as fotografias, pelo escaneamento de face. Ah, mas como é que eu faço isso? Isso é caro? Não, no aplicativo do celular. Você baixa o aplicativo é gratuito, você faz o escaneamento de face, junta com o STL, que é o arquivo que a gente utiliza do escaneamento, né, da intraoral, manda para o laboratório parceiro, lá ele vai fazer um enceramento digital. Então, você consegue mandar essa imagem para o teu paciente. Então, é muito mais fácil, é muito mais palpável do que você, por exemplo, pegar um caso seu que você fez de um paciente semana passada e falar, olha, o seu caso vai ficar igual. O paciente, hoje em dia, ele está muito instruído, ele está com muita informação. Ele coloca qualquer coisa no Google, ele consegue ter muita informação. Então, assim, ele não está aceitando qualquer coisa, né? Eu vejo pela minha demanda. Hoje, por eu ter começado isso em Juiz de Fora, assim, uma das primeiras, terem tido isso, eu recebo muita indicação de colegas ou até mesmo de pacientes que procuram na internet, falam, eu quero hoje quero fazer minha prótese, mas não quero usar massinha. Não quero mais, eu tenho ânsia, ou enfim, eu quero fazer cirurgia, mas não quero ter corte. Então ele vai já procurar a cirurgia guiada. Então assim, a gente tem vários pontos que auxiliam a gente dentro da nossa odontologia, dentro da nossa rotina. O scanner, ele permite isso hoje em dia, sabe? Doutor Clésio, hoje o recém-formado, ele vai ocupar esse mercado aí da odontologia digital com mais facilidade e talvez trazendo ainda mais novidade? O recém-formado tem muito acesso à informação, mas excesso de informação também atrapalha. E a odontologia digital, ela abraça não só a prótese, tem a ortodontia também, que está bombando, né? E tem também doenças específicas também que você consegue também. A facilidade hoje para você ter, se você tiver conhecimento, a facilidade que você tem para chegar a um diagnóstico hoje é muito maior do que antigamente. Na minha época, se eu via alguma coisa dessa, eu encaminhava para o professor porque eu não me sentia confortável, eu não tinha confiança em diagnosticar. Existem programas hoje, a Federal tem um, que você manda uma radiografia para a Federal, ela consegue identificar doenças ósseas raras. Então, hoje, na faculdade, você tem muita informação, mas você não tem experiência nisso. As faculdades ainda não fazem moldagens digitais. Eu vou contar até um xiste aqui. Eu tive acesso a um fotopolimerizador no último período, eu me formei em 86. Em 86 quase não tinha fotopolimerizador. Não tinha. Você vê como é que eu evoluí, né? Agora eu vejo as faculdades já caminhando para isso.
Até porque o mercado busca. Quando ela contou essa parte de alugar o scanner, eu acho que muita gente chega a essa informação, mas o pessoal não tem confiança. O suporte que as clínicas dão hoje, principalmente de radiologia, no negócio dela é impressionante. É como se fosse uma outra graduação. O acesso ao mundo digital hoje está transformando a odontologia. Porque você vai aprender E é certo, você aprende o processo antigo de moldagem analógica, ela fala, com materiais. Eu lembro da minha época lá, que a primeira moldagem que eu fiz de uma peça metálica, eu fiz 8 moldagens no paciente, num dia, até sair corretamente. Por quê? A gente erra, a gente não tem a mão para poder fazer. Aí o dentista forma, ele acostuma com o material fica, entre aspas, ultrapassado, ele consegue entregar, mas ele tem medo de buscar o novo. Sim. Só que se ele for fazer a conta na ponta do lápis, como a doutora falou, o mais caro é a hora clínica. O dentista tem que saber de gestão de consultório. E gestão rima com inovação. E o novo caminho, inovação significa um novo caminho, é a odontologia digital, até para o prontuário. Você vai guardar uma moldagem, para você garantir que você fez aquela moldagem certinha, com a moldagem digital você tem ad eterno todo o seu processo. Então, judicialmente, você está protegido. Então, não tem volta. A questão é o tempo que você vai demorar. Telefone celular, iPhone. O iPhone era ruim, não tinha imagem, você só digitava. Hoje, a criança já nasce sabendo. Você dá um recém-nascido no telefone, ele liga o telefone, ou desliga, ou acessa a rede. Já sabe. Então, o caminho é sem volta. E a senhora, doutora Tainara, concorda aí, doutor Cléso? Concordo, eu acho assim, o que a gente tem que mostrar até para os alunos que estão na graduação, e até em pós mesmo, eu percebo muito isso, porque eu dou muita aula em pós-graduação como convidada, falo um pouco da odontologia digital, né? E a gente percebe que assim, eles têm uma ânsia muito grande para poder fazer a parte de odontologia digital. Só que eles têm que ter em mente, sim, eu tenho que entrar nesse mundo da odontologia digital, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender como é que é analógico. Até para ter a parte crítica, para entender, exato, para eu poder saber se eu estou fazendo certo ou não. Como eu falei no início, a odontologia digital veio para auxiliar. Mas assim, até quando eu abri meu laboratório, a gente recebia muitas ligações, porque na época a gente foi um dos primeiros, né? Eu recebia várias ligações de colegas perguntando, Tainara, eu quero escanear, mas eu preciso preparar o dente. Gente, não muda nada. Você vai preparar seu dente, você vai fazer seu provisório, ao invés de moldar, você vai escanear. Então, assim, o que eu sempre falo, se você não conseguir, por exemplo, afastar um tecido mole na hora de escanear, você só vai copiar o que está ali na superfície. Quando você molda, você ainda afasta por compressão. Então, é até mais fácil de mostrar. Então, assim, se você não tem uma boa base, então, assim, os alunos dentro da graduação aprendam no analógico para poder fazer uma boa odontologia digital. Isso vai otimizar seu tempo na clínica, você vai poder atender mais pacientes, você não vai ter tanta repetição, aliás, você quase não vai. Vai diminuir espaço. Exato. Você vai escanear seu paciente, você vai ver, não ficou bom, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Então, eu consigo otimizar o meu, e a receita aumenta, igual o senhor falou no início, o doutor falou isso no início da conversa. Não, você está vendendo qualidade, você cobra pela qualidade. Exatamente. Você vai aumentar o custo, a hora clínica Claro. sua, porque você tem mais equipamento. Sim. É o que o hospital faz. Exatamente. E assim, e além disso, igual você falou, né, que pode ser uma coisa que pode armazenar, independente do tempo. É bacana que, por exemplo, uma coroa sobre implante. Isso aconteceu agora com uma cliente lá do laboratório, uma dentista. O paciente dela fez uma coroa, foi embora para a Austrália. E aí lá ele sofreu um acidente, enfim, quebrou. E ele não vai voltar para o Brasil. Ele falou, eu preciso da minha coroa aqui. O que ela fez? Me ligou. Ela, Tainara, tem como você fazer uma nova coroa e me mandar? Tem. Fiz lá, fresei, mandei para ela e ela vai enviar via correio, vai ter um dentista que vai colocar. Então, assim, a gente tem um arquivo armazenado e esse arquivo é leve, você manda para o WhatsApp, é tão leve esse arquivo que não tem, sabe, você pode pegar e mandar para o seu paciente, que fica aquilo ali armazenado, sabe? Lá na radiologia a gente recebe muito isso. Tem o bucomaxilo que faz essa parte de reconstrução, então eles pedem para escanear o paciente antes, por exemplo, de fazer uma dissecção de mandíbula, ele pede para escanear, para armazenar os dentes do paciente, que na hora de reconstruir ele quer copiar. Então a gente tem essa possibilidade de sobreposição de imagem, a gente tem
Por exemplo, isso já aconteceu comigo. A mãe gostava do sorriso da filha. A gente escaneia a mãe, escaneia a filha e consegue sobrepor as imagens. Tirou o pai da jogada, né? Tirou a genética do pai. E sorriso da filha na boca da mãe. Então, assim, a odontologia digital tem esses meios, né, pra gente conseguir otimizar os nossos A trabalhos. facilidade, né? Exato. E esses dados, eles vão entrar no prontuário do paciente. Além do trabalho do Conselho, eu sou representante do Conselho Federal na ANS. A ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. O prontuário eletrônico do cidadão, né, desenvolvido pelo DataSUS, ele vai incorporar todos os dados dos pacientes. Na suplementar, por exemplo, a partir do meio do ano, toda a documentação, imagem, fotografia e documentos como os laudos terão que ser enviados para a ANS para ser direcionados para o DataSUS para criar uma chama Rede Nacional de Dados em Saúde. O prontuário do paciente, independente se ele estiver na rede privada, na rede pública ou na rede suplementar de atendimento, vai ser único. Então é melhor o pessoal se preparar com essa parte digital, porque o governo está se tornando digital. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre as tendências agora, né, da odontologia digital. Bom, a odontologia digital ela pode atuar em todas as especialidades, né? Desde a parte cirúrgica até a parte de endo. Às vezes a gente desconhece, mas a gente hoje em dia tem guia para fazer uma desobstrução de canal atrésico. Então, a gente consegue trabalhar na periodontia, fazendo guias para aumentos de coroa, a gente consegue trabalhar dentro da ortodontia com os alinhadores. Então, ela está expandindo para todas as áreas. A gente consegue fazer guia para todos os tipos de enxerto. Então, a tendência é atender todas as necessidades da odontologia. Óbvio, a gente vai ter algum tipo de limite, de limitação? Sim, como toda área a gente tem, mas a tendência é que ela consiga atender qualquer necessidade dos seus atendimentos e do seu paciente, seja com escaneamento intraoral, seja com escaneamento facial. A gente hoje em dia tem cirurgia robotizada, é uma coisa que a gente tem hoje em dia. Nós temos impressões hoje em dia até de metal. A gente consegue fazer impressão de metal. O último congresso, que é no IDS, né, que foi na Dinamarca, foi na Alemanha, desculpa. A gente consegue fazer isso. Tinha várias impressoras lá que imprimiam zircônio, que imprimiam metal, que imprimia. Hoje em dia, a gente trabalha com impressão 3D para imprimir modelo, resina, mas a gente consegue hoje em dia imprimir uma porcelana com as tecnologias, né? Então, assim, a tendência é aumentar isso, e a gente percebe que em pouco tempo isso teve um avanço muito grande. Como eu falei, tem 7 anos que eu estou nisso, eu já quebrei muito a cabeça com essa parte, que quando a gente iniciou não tinha muita informação, não tinha curso. Hoje em dia a gente coloca na internet, lá tem vários cursos online que facilitam esse entendimento. Na própria universidade a gente está começando a ter, tem várias ligas acadêmicas hoje em dia com isso. Então, assim, essa informação está sendo muito difundida e isso vai facilitar. A tendência é só aumentar as novidades, né? Eu quero saber aí qual é a dica que vocês dão para esses profissionais ainda que são resistentes à odontologia digital. Então fica a dica. Olha, quando eu formei, em 86, eu fui um dos primeiros alunos da faculdade a entregar um trabalho impresso numa impressora matricial, antes era a máquina. O meio digital se reinventa a cada 2 anos. Né? Então, daqui a 2 anos, nós vamos ser pré-históricos. É verdade. É verdade. Então, o dentista não pode ficar apegado a black. É lógico que as técnicas cirúrgicas, elas se mantêm, né? A mão do dentista continua sendo necessária, mas a mão trabalha sob o comando do cérebro. E pensar digitalmente hoje significa fazer muito mais do que você fazia antes. Muito. Porque você tem um mundo aberto para você. Você pode visualizar o que você imagina. Na minha época, por exemplo, oclusão. A aula de oclusão, metade da sala dormia, a outra metade pensava em outra coisa. E o sistema estomatognático é a coisa mais importante da odontologia. O que nos difere da medicina é a oclusão.
com ajuda hoje, nada vai substituir. Você está na boca do paciente para conferir os movimentos dele. O computador, ele mimetiza isso. Então, o seu conhecimento é importante. Mas as ferramentas que você tem hoje, nós estamos perdendo tempo em não utilizar o digital, em utilizar essa ferramenta. E para começar a utilizar a ferramenta, é só começar. Você não vai nascer, um curso não vai resolver a sua vida. Você tem que começar, fazer parte da rede, conversar, ter dúvida, praticar, exercitar, aí você vai dominar. É só não ter medo. Eu também concordo com o doutor, tudo que ele falou, só reitero. Eu acho que se você não sair dessa sua zona de conforto, você vai perder mercado. Eu acho que o maior incentivador é o bolso do dentista. Então, se você começar a perder paciente, porque se você não faz, o seu colega ali do lado faz, ele vai ali no colega. É a lei da concorrência. Exato. A mais simples. E é normal. O paciente, ele quer conforto, ele quer inovação. Então, assim, o que é mais desconfortável do que ser moldado, gente, por algemados? Todo mundo aqui já deve ter sido moldado. Então, assim, o escaneamento, você não tem, você faz aquilo ali rapidinho, você consegue ver. A gente só tocou muito no assunto da odontologia digital na parte prática, né, na parte funcional. Mas é um marketing também. O paciente fica deslumbrado quando ele vê ali na televisão a boca dele. E ele começa... Segurança também. Exato. E ele começa a entender, quando eu não tenho uma vez que eu escanei um paciente meu, e ele olha e fala assim, gente, olha ali, eu tenho que trocar aquilo ali, olha aquela manchinha. Então ele começa, é uma questão também até para você mostrar para o seu paciente a necessidade. A gente não usa a câmera intraoral, o scanner é uma substituição disso, que ele vai aumentar a necessidade do paciente enxergar ali a demanda dele. Então, assim, o maior incentivador para mim, ao meu ver, ao dentista, é que ele está perdendo mercado. Eu acho que tem que migrar, vai aos poucos, faz um caso, vê, sente, depois faz. Não é sair do analógico e já comprar o scanner, porque senão ele vai se frustrar, porque ele não vai entender, ele fala, mas eu gastei quase 100 mil reais, eu não estou tendo retorno. Então, assim, começa devagar, pede um scan service, aluga ali um dia, faz um caso, chama um colega para te ajudar, entendeu? Então, assim, eu mesma no laboratório, quantas vezes já fui até o consultório do colega para mostrar como é que faz. Então, assim, é pedir ajuda e sair dessa zona de conforto, só basta querer. Se você quiser, você vai conseguir. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Bom, a odontologia digital já é um grande avanço, né? Sim. E vocês conseguem pensar no futuro da odontologia digital lá na frente, no mercado? Assim, eu não sei, como eu disse, a odontologia digital ela tem sido, assim, ela está melhorando a passos largos, né? A gente percebe que está tendo... daqui a pouco a gente não vai ter que precisar fazer nada, vai ser tudo no computador. Não é verdade? Não. Porque todo mundo fica assim, a gente escuta muito isso em laboratório, fica assim, com a odontologia digital, com a fresadora, a gente não vai precisar mais de protético. E eu sou a primeira a falar que isso nunca vai acontecer. A gente precisa dar mão. O protético é o nosso artista. Então, assim, a gente executa, a máquina facilita e otimiza o nosso tempo. Mas quem finaliza são eles. Então, assim, a gente pode reduzir mão de obra. Eu falo por experiência. Eu tenho colegas que são donos de laboratório na forma tradicional, na forma analógica, que tem 20, 30 funcionários, colaboradores. E eu falo que, assim, lá no meu laboratório, a gente trabalha em 7 pessoas, um fazendo uma função, cada um ajudando, e a gente consegue entregar a mesma demanda que um laboratório analógico entrega. Mas é porque eu trabalho com CAD/CAM? Não, é porque assim, a gente tem umas máquinas que facilitam o nosso trabalho e otimizam. Mas se eu não tiver uma pessoa para finalizar, nada vai dar certo. Então, Nada assim, substitui o ser humano. nunca. Principalmente na escolha de cor. Sim. Um computador tem 16 milhões de cores, mas não tem o seu olho. O scanner tem essa ferramenta, né? E a gente tem essa possibilidade de ver dentro do escaneamento, mas a gente sempre fala, olha, dente anterior, pode conferir. Tem que conferir. Tira foto. Outra coisa também é a imagem e a inteligência artificial no futuro, ela vai identificar doença. Sim. A gente tem um livro de patologia que deve ter 2.000 páginas e aumenta a cada dia com a facilidade também da ciência em descobrir, também por causa do digital. E a inteligência artificial, quando você fizer um exame, você vai acessar um programa e ele vai identificar possíveis doenças. Aí outros exames irão confirmar ou não. Essa é uma evolução próxima. Agora, mais daqui a 10 anos, nem imagino o que vai acontecer. É alguma coisa nova que a gente não conhece, isso eu posso garantir, o resto não.
É isso mesmo. Vocês querem complementar algo a mais que nós deixamos de falar, né, da importância aí da odontologia digital? Acho que a gente conseguiu abordar tudo aqui dentro da nossa conversa, né? Eu acho que tá tudo certinho. Acho que deu para mostrar um pouquinho do que é e da facilidade de ingressar nesse mundo aí. Eu só acrescentaria que nós conversamos antes que essas moldagens, esses exames, esses processos entrem dentro do prontuário do paciente. É uma garantia que ele vai ter caso haja uma demanda. Isso para mim é o mais importante. Tudo que você fizer no consultório, se vale para analógico ou para digital, fale o material que você utilizou, a forma como você fez, explicar isso para o paciente e mostrar que o paciente assine entendendo toda essa novidade digital. Porque isso dá uma segurança também na continuidade do tratamento dele, uma segurança jurídica. Bom, nós encerramos então aqui, né, o CRO Talks, né, o nosso podcast aí, novidade de interação com os profissionais, trazendo vários temas da odontologia, e nós agradecemos a você, doutora, tá, pela sua presença, muito obrigada. Obrigada a você. E também pela participação do Dr. Clésio Guimarães. Muito obrigada, Dr. Eu Clésio. que agradeço, aprendi muito aqui hoje. Aprendemos muito, né, Dr. Sim. Clésio? Sim. Isso mesmo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço Tá? a todos. Um abraço a todos.